Boa noite, eu sou o Pedro Moutinho, aluno do terceiro semestre de bacharelado em Turismo, no Instituto Federal de São Paulo, Campus Cubatão. O presente trabalho apresentado nesta mostra multidisciplinar online propõe observar a noção de algumas questões básicas sobre monumentos no imaginário popular. Mas antes de prosseguirmos contextualizando o trabalho, vamos conceituar o que são monumentos. Monumento é um tipo de estrutura comemorativa em homenagem a uma pessoa ou um evento que, com o decorrer dos anos, tornou-se relevante para um determinado grupo social, por ser uma materialização da memória coletiva de acontecimentos históricos ou testemunho do patrimônio artístico e cultural devido às suas características estéticas, históricas, políticas, técnicas ou pela sua relevância arquitetônica. Um dos primeiros monumentos que podem ser encontrados são os dolmens ou mineres, construções megalíticas construídas para fins religiosos ou funerários. Exemplos de monumentos incluem as estátuas, memoriais, como os de guerra, os edifícios históricos, sítios arqueológicos e bens culturais. Se houver interesse público em sua preservação, um monumento pode, por exemplo, ser listado como Patrimônio Mundial da Unesco. A origem da palavra monumento vem do grego e do latim, que significa lembrar, aconselhar ou alertar, sugerindo que um monumento nos permite relembrar ou até mesmo reviver o passado. Em português, a palavra monumental é frequentemente usada em referência a algo de tamanho e poder extraordinários, como na escultura monumental, mas também significa simplesmente qualquer coisa feita para comemorar os mortos, como um monumento funerário. Os monumentos foram criados há milhares de anos e são, frequentemente, os símbolos mais duráveis e famosos das civilizações antigas. Túmulos pré-históricos, domes e estruturas semelhantes foram criados em um grande número de culturas pré-históricas, e em todo o mundo, as muitas formas de tumbas monumentais dos membros mais ricos e poderosos de uma sociedade são frequentemente a fonte de grande parte de nossas informações e arte dessas culturas, trazendo também interesse turístico. À medida que a sociedade se organizava em escala maior, os monumentos tão grandes que eram difíceis de destruir, como as pirâmides egípcias, o Partenon grego, a Grande Muralha da China, o indiano Taj Mahal ou o Moai, da Ilha de Páscoa, e se tornando símbolo de suas civilizações. Nos últimos tempos, estruturas monumentais como a Estátua da Liberdade e a Torre Eiffel tornaram-se emblemas icônicos dos modernos Estados-nação. O termo monumentalidade refere-se ao status simbólico e à presença física de um monumento. Um grupo composto por 29 pessoas, dentre estas, homens e mulheres de 17 a 40 anos, residentes da Baixada Santista, foi submetido a 10 perguntas consideradas específicas acerca das características de monumentos. O público-alvo foi alunos do próprio Instituto e os monumentos base sediados na cidade de Santos, enquanto tema geral de pesquisa, essa realizada por meio do Google Forms. A primeira pergunta do formulário, sob título Nomes conhecidos, rostos esquecidos, foi referente à idade onde a maioria eram jovens entre 17 e 24 anos, sendo que apenas 2 dos 29 entrevistados tinham acima de 24 anos. A segunda pergunta foi referente ao gênero, que logrou um balance entre homens e mulheres, com um leve predomínio de homens, 55,2%. 13,8% preferiram não responder. A terceira pergunta se propunha a descobrir
seus entrevistados eram residentes de Santos, para que houvesse uma correlação maior com as perguntas feitas posteriormente, onde apenas 6,9% das respostas foram afirmativas. A partir da quarta pergunta, o foco foi em torno dos monumentos, onde 58,6% dos entrevistados leem as descrições dos monumentos. 69% visita os pontos turísticos da cidade que residem. 75,9% não conhecem o jogador de futebol Zito. Apenas 14,8% sabiam da existência de um monumento em homenagem ao Zito na cidade de Santos. 14,8% já teria visitado o Museu Pelé e 96,3% não sabia do custo da construção do mesmo, acima de 40 milhões de reais. Dos entrevistados, 18,5% têm ciência da média de custo de uma restauração de monumento, sendo essa, em média, 15 mil reais. 69,2% acreditam que o dinheiro público deva permanecer sendo investido na construção de monumentos e 92,6% acreditam que deveria ter uma valorização à história eternizada no monumento. As considerações finais acerca da pesquisa, após a análise das respostas obtidas deste grupo, foi possível concluir que, embora a maioria considere os monumentos como uma parte importante da história e cultura, pouco se sabe a respeito dos custos financeiros. Uma maior transparência pode influenciar uma maior preservação desses monumentos.